se importa com os seres humanos. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tu tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Deus se importa com os seres humanos. E eu creio que cada um que está aqui, que é salvo, também pensa dessa maneira. Porque a graça de Deus encontrou você, chegou até você e te livrou da condenação eterna lá do inferno. A grande verdade é que a graça de Deus continua me alcançando dia após dia, continua alcançando você dia após dia, porque nós ainda erramos, nós ainda falhamos dia após dia, nós ainda pecamos dia após dia, nós ainda temos pensamentos que não agradam ao Senhor e atitudes que não agradam ao Senhor dia após dia. E muitas vezes até por ignorância mesmo. E o Senhor Deus continua derramando a sua graça, o Senhor Deus continua sendo misericordioso com aquele pobre, daquele Rafael. Então, o que nós temos nessa porção das Escrituras é a demonstração do grande amor de Deus pela humanidade. E como prova disso, Deus permitiu a morte de seu Filho em nosso favor. Então, muitas vezes, para aqueles que já são cristãos há um bom tempo, ouvir isto, muitas vezes, não faz mais muito efeito de tanto que a gente ouve, a gente já acostumou. Cristo veio nesse mundo, sofreu e morreu. E a gente vai vivendo aquela nossa vida daquele jeito que a gente muitas vezes não cresce, não é edificado, não vai para frente, a gente vive somente naquele nosso nicho de sempre. E isso é uma frase assim, muitas vezes não impacta mais nossas vidas. Mas pode impactar, pode voltar a impactar. Quando eu volto aos pés de Deus, quando eu vou aos pés de Deus, aos pés de Cristo, em arrependimento, humilhação, e confesso a Ele que eu não sou nada, confesso a Ele que eu necessito dEle, confesso a Ele que eu preciso dEle, quando eu derramo meu coração perante Ele como cera derretida. Desta forma, e somente dessa forma, essa frase, novamente, quando eu leio ou ouço, ela pode voltar a trazer impacto sobre a minha vida. Bem na hora que eu falei impacto, a porta, tinha um anjo empurrando a porta. E isso é normal, irmãos. Eu lembro na minha conversão que era uma maravilha, né? Tudo era novo, tudo era maravilha. Eu ainda tinha pecados grotescos na minha vida e nem imaginava que eram pecados, e o Espírito Santo ia falando que era. E eu ia então, nossa, é pecado, e eu ouvia uma mensagem, nossa, que maravilha, tem que mudar aqui. Mas depois de anos, uma frase como essa, Deus permitiu a morte de seu Filho em nosso favor, já não estava mais fazendo muito efeito. E cada vez que eu percebo isso, na minha vida, eu percebo, eu estou sendo apenas um batista religioso.
Mais nada além disso. Minha oração não passa do teto. Minha vida não impacta ninguém. E eu só penso nas coisas que eu desejo para a minha vida, no que eu quero para a minha vida. Então eu preciso ir aos pés de Jesus e me arrepender, e aos pés dele confessar que eu estou errando, que eu estou pecando, que eu preciso melhorar, mas não por conta própria, eu preciso da ajuda dele, da graça dele. Isso é maravilhoso, porque a graça de Deus não só nos salva, ela nos ajuda na vida de salvo, na vida de santificação, no dia após dia. E por que eu digo que isso é maravilhoso? Porque não depende só de mim. A salvação não depende nada de mim. A santificação eu preciso me esforçar, mas o resultado final quem vai dar é o Senhor através da sua graça. No verso 5, o autor de Hebreus volta a mostrar a superioridade do Filho de Deus. Ele diz assim: não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir. Que mundo que há de vir, irmãos? Oi? Desculpa, eu estou meio surdo. Alguém? O reino. O milênio, né? O reino de Cristo. Exatamente. Esse é o mundo que há de vir que ele está falando aqui. Exatamente esse. Pois o mundo que há de vir é o reino milenar, onde os anjos não governarão. Os anjos, eles administram a salvação na vida do crente agora. Hebreus, a gente já viu no capítulo 1 que os anjos eles estão para nos servir, para servir os salvos, ou seja, para administrar a salvação. Quando eu estou falando administrar a salvação, não é dar a salvação, quem dá a salvação é Cristo, de Cristo, é administrar depois de ser salvo, administrar a minha vida de salvo, tá? Mas quem que vai reinar no milênio? Você lembra quem? Alguém lembra? Cristo e mais, vai ter mais um grupo. A igreja. Os salvos. Então, olha que maravilha. Agora, Cristo não está reinando somente em nossos corações, mas não está reinando no mundo porque não tem reino. Não existe reino divino no mundo ainda. Deus, ele tem permitido Satanás reinar nesse mundo. Satanás é o príncipe desse mundo, por enquanto. Mas um dia Cristo vai reinar, ele vai vir na sua segunda vinda para reinar mesmo, 100%. E nós reinaremos com ele. Eu acho que nós reconstruiremos o mundo com Jesus, ele de Jerusalém. Haverá muito trabalho, porque se você ler Apocalipse, a destruição é grande, enorme. Então, o Senhor Jesus governará nesse reino milenar, né? Juntamente com os salvos. 2 Timóteo 2, 11 e 12 diz assim: esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com ele, da mesma forma com ele viveremos. Se perseverarmos com ele igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. E não está falando para salvação, está falando já para salvos aqui. Então, esse perseverar é perseverar em boas obras. Agora, se eu não perseverar em boas obras, e que boas obras são essas? São boas obras aos olhos de Cristo, não são boas obras aos olhos dos homens. O que Mateus fala, que quando eu faço as boas obras para mostrar ao homem, eu não tenho mais galardão, já ganhei, já está lá meu galardão. Agora, quando eu faço com o coração para o Senhor, eu ainda receberei o meu galardão. Então, se perseverar nas boas obras, eu vou reinar com ele. Então, eu creio que parte desse galardão será esse reinar. Então, dependendo das minhas obras, eu vou reinar num território maior ou menor, não sei, eu estou só supondo aqui. Mas tem alguma coisa a ver com os galardões.
se eu, então, não fizer boas obras de forma correta, de forma que honre o nome de Deus, né, ou se eu, como crente, o negar, eu também serei negado nos meus galardões no futuro. Mas nós vamos reinar com ele. Então você pode falar isso para um descrente: olha, Deus se importa com a humanidade. Porque o descrente está apavorado, ele está perdido, e ele acha que muitos você vai conversar e dizer: não, Deus não está nem aí com o ser humano, nem se importa com o ser humano, né? Ele não quer nem saber. Você pode explicar: não, o Senhor Deus se importa. Ele enviou Jesus Cristo, o seu Filho, para morrer. Quem faz isso? Ninguém. Dá seu Filho em favor dos outros. Ele também está preparando todo o sistema, está preparando todo o mundo, o tempo, para chegar uma época e Jesus reinar nesse mundo e os seus reinarem com ele. Olha como Deus não se importa com o ser humano. Versículos 6 e 7. Mas alguém em certo lugar testemunhou, dizendo: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. O autor de Hebreus aqui está citando um salmo de Davi. Se não me engano, eu não lembro se é o salmo 8 ou 84 agora. 8? Então parece que outro dos motivos de que os hebreus, os irmãos vão lembrar das primeiras pregações em capítulo 1, da primeira pregação em capítulo 2, que os hebreus, eles estavam sendo, a primeira pregação do capítulo 2, os irmãos lembram que os hebreus estavam, esses hebreus aqui, o autor do livro de Hebreus, escreveu para judeus salvos, judeus que receberam a Cristo, e ele demonstra, acho que no capítulo 5 ele vai até dizer isso, que eles estavam sendo demorosos, devagar para aceitar a palavra do Evangelho, para obedecer. E parece que outro dos motivos de que os hebreus não estavam seguros quanto à sua fé em Jesus Cristo era por causa da sua humanidade. Jesus Cristo, ele também foi 100% homem. E como homem, Jesus é inferior aos anjos, como homem. Por isso, o autor de Hebreus, no capítulo 1, também procura mostrar a divindade de Jesus para provar que ele era superior aos anjos e digno de receber confiança. Então, Jesus Cristo era homem, 100% homem e 100% Deus. Não era 50% de cada um. E na conta bíblica não dá 200%, dá 100% sempre, é só 100%. Ele era totalmente homem e totalmente Deus. E o autor de Hebreus, então, ele procura mostrar, Jesus Cristo, ele era Deus. Porque os hebreus estavam um pouco inseguros. Porque não, Jesus Cristo era um homem, ele veio como homem, estava como homem aqui, sofreu como homem, chorou, dormiu, cansou. E eles estavam inseguros com respeito a isso, porque o Messias precisava ser divino, vindo de Deus. Eles não conseguiam entender isso que nós entendemos, de forma, não é que a gente entende, né? A união hipostática, dentro da teologia falando assim, né? Não é que nós entendemos, nós cremos que Jesus era 100% homem e 100% Deus, e pronto, nós cremos nisso, independente do que os outros falam, ao contrário, nós cremos isso pela fé. E os hebreus aqui, eles estavam um pouco inseguros quanto, mas é por isso que o capítulo 1 e o 2, o autor de Hebreus, ele insiste muito em colocar os anjos no seu devido lugar. Os anjos são importantes e tudo, mas esse é o lugar deles, tá? E ele fala aqui, mas alguém, se é do lugar, Davi, né, disse: que é o homem para que se importe com ele? O ser humano. E o filho do homem? O filho do homem é um título dado a Jesus Cristo dos Evangelhos, principalmente Lucas, para que com ele te preocupes, falando assim, o que é o ser humano, para que o Deus se preocupe com eles,
E Jesus Cristo como homem, o que é Ele, então também, para que se preocupe com Ele. E daí o autor de Hebreus diz: tu fizeste um pouco menor do que os anjos. Fizeste tanto o ser humano, eu e você, menor que os anjos, um pouco menor que os anjos, e coroaste de glória e de honra. E Jesus Cristo como homem também, né? Agora vocês imaginam que Jesus Cristo ele se submeteu a ser humano, sem pecado, o único ser humano sem pecado. Ele se submeteu a isso. O autor de Hebreus então está citando o Salmo de Davi, e parece, né, que eles estavam inseguros com relação à humanidade, a sua fé nesse Jesus Cristo humano. E o verso 7, o autor de Hebreus mais uma vez mostra a importância do Filho de Deus, que mesmo sendo menor do que os anjos, por ser homem, ele foi coroado de honra e de glória. Então, o Filho do homem é próprio de Jesus Cristo. E o autor de Hebreus pergunta: qual é o valor de Jesus para Deus se preocupar com ele? E ele já responde que Deus o tem com muita importância, de forma a lhe dar glória e honra. Esse texto aqui, os versículos 6 e 7, é bem discutido, se está falando só do ser humano, se está falando só de Jesus Cristo, se está falando dos dois, ou se está falando do ser humano com referência a Jesus Cristo por ser o Filho do homem, né? Enfim, pode ser tudo isso, o que o texto esteja falando. Então, no mesmo texto, o autor de Hebreus pergunta: qual o valor do ser humano para que Deus se preocupe com ele? E a resposta é o versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus Cristo, aqui falando, Jesus, né, ele fala aqui, foi coroado de honra e glória, repete os versículos 6 e 7, por que Jesus Cristo foi coroado de honra e glória? Vocês conseguem ver ali no versículo? Por quê? Porque ele sofreu a morte? Porque ele sofreu a morte. Ele sofreu a morte em favor de quem? Minha. Então, a resposta é porque Deus entregou seu Filho, pelo qual tem mais apreço do que os anjos, e o qual encheu de glória e honra para morrer em favor da humanidade. É claro que a sua morte em favor da humanidade é efetiva na vida daqueles que colocam a fé no Senhor Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo não pecou. Jesus Cristo poderia pecar como homem? Né? Não, Jesus Cristo não poderia pecar. E os anjos? Sim, um terço pecou. Ele foi expulso. E o ser humano? Nem precisa responder. Né? O terço. Dessa forma, por que Deus se importa conosco? Temos algum valor para Deus? Sim. Pastor, você está sendo humanista. Sim, temos valor para Deus, mas esse valor não está intrínseco em nós mesmos. Não somos humanistas. Pois somos totalmente corruptos, degenerados. Como diz na teologia, o homem é totalmente depravado, depravação total. Essa palavra é muito forte, né? Ser depravado, né? Mas é no sentido de ser corrupto. Ele é corrupto, o homem é corrupto. O homem é degenerado, é nesse sentido, tá? A palavra depravado. O nosso valor está no valor do Senhor Jesus. Se Jesus é nada, ou se Jesus é menos importante do que os anjos, então a nossa confiança nele é nada. Ou também devemos confiar mais nos anjos do que em Jesus, se ele é menos do que os anjos. Mas se ele é divino, então é nele que devemos confiar. Vocês conseguem entender a dúvida dos hebreus?
um hebreu igual eles aqui, talvez eu estaria no mesmo pensamento que eles, na mesma dureza de coração que eles, na mesma ignorância deles, não entendendo essa natureza de Jesus que hoje a gente pode entender melhor e crer. Então veja que nós somos fracos igual eles, porque existem coisas de nossas dúvidas hoje em dia, que lá no milênio, lá mais adiante, nós vamos fazer assim: nossa, como era uma cabeça dura, que eu não entendia essas coisas, né? Eu creio que esses hebreus que estão lá nos céus, eles chegaram no céu e entenderam tudo isso, e nossa, como era cabeça dura, né? Que eu não entendia isso, e que nós entendemos facilmente. Então a gente não pode desprezar o entendimento deles, a insegurança deles, porque provavelmente nós agiremos iguais. É como logo na minha conversão eu fiquei muito bravo com a Adameta. Você já ficou bravo com a Adameta? Mas ele já ficou, né? Depois, quando eu fui amadurecendo, eu entendi que se eu tivesse no lugar de Adão e Eva, eu faria igualzinho ou até pior. Eu não sou melhor do que Adão e Eva. Ouça o que escreveu Dwight Pentecost. A primeira razão para a encarnação é que o propósito de Deus para o ser humano pudesse finalmente ser cumprido por aquele que assumiria o título do Filho do Homem. Deus criou o ser humano para governar sua criação. Não está lá em Gênesis? Está lá, ele deu ordens para Adão e Eva: administrem o que eu criei. No caso do pecado, esse propósito foi adiado. O pecado entrou no mundo e tirou nossa capacidade de administrar, mudou tudo. Somente em Jesus Cristo os homens salvos poderão cumprir com o propósito de Deus. Hoje, antes foi a porta, agora o microfone, né? Então o propósito de Deus ter nos feito somente em Jesus Cristo administrar o mundo. E isso acontecerá somente na segunda vinda de Cristo, quando Ele iniciará o seu reino milenar, onde nós governaremos com Ele e cumpriremos o propósito de Deus para nossas vidas lá no início de Gênesis, que era para acontecer. Só no reino milenar agora isso vai acontecer. Isso quer dizer que o ser humano também será coroado com honra e com glória em Jesus Cristo. Ouça novamente Dwight Pentecost. O propósito de Deus para a humanidade é bem diferente da filosofia atual, que afirma que as pessoas são uma praga na Terra e não deveriam exercer qualquer domínio sobre ela. Então, na época do iluminismo, o homem era o máximo, né? Agora, nessa época de adoração à natureza e aos animais, o homem é uma praga. Então, o ser humano, ele varia muito. Em Gênesis, o domínio de Deus sobre sua criação seria estabelecido através da autoridade que Deus deu ao homem para administrar, dominar e subjugar o mundo, o qual não aconteceu por causa da rebelião do homem para com o seu Criador. Então o propósito inicial de Deus não foi cancelado, mas ele ainda não foi cumprido. Vocês concordam comigo? O homem ainda não subjugou o mundo. Ainda vivemos à mercê do pecado. Então o propósito inicial de Deus não foi cancelado, mas será cumprido. Não foi cumprido ainda, será cumprido no futuro. Por isso foi adiado, para quando o Senhor Jesus restaurar todas as coisas. E a Bíblia fala disso. Então, irmão, esse é o resultado de toda a rebelião contra a autoridade de Deus. Qual o resultado? Privação. O ser humano, Adão e Eva, foram rebeldes contra a vontade de Deus. E o que aconteceu? Eles foram privados da autoridade que Deus deu a eles para subjugar o mundo. Outro resultado da rebelião do homem contra Deus: adiamento das bênçãos de Deus. Porque foi adiado para o milênio somente, para depois que, somente para os salvos, e somente para depois que todas as coisas fossem restauradas.
Então nós temos aí um mundo mais ou menos entre 6 e 8 mil anos, mais ou menos por aí, alguns um pouco menos, alguns um pouco mais, de privação das bênçãos de Deus. Nós somos abençoados, mas nós poderíamos ser mais ainda, se não fosse nossa rebelião. A rebelião sempre traz isso. E somente por causa da misericórdia de Deus é que um dia poderemos novamente provar do bom propósito de Deus para nossas vidas em Jesus Cristo. Somente por causa da misericórdia dele. Porque se não fosse a misericórdia dele, se não fosse ele ter misericórdia de mim e de você, já era. Versículo 8: tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas ele estejam sujeitas. Então aqui o versículo está fácil. Tudo foi sujeitado aos pés de Jesus Cristo e também aos pés do ser humano do salvo. Em Jesus Cristo. É porque nós estamos em Jesus, tá? Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Mas tudo está já sujeito, literalmente, aos pés de Cristo? Não, não está. Mas já foi decretado. A lei já disse, Deus já decretou, é isso. Mas ainda não aconteceu. Vai acontecer. E o versículo diz: agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Então, aqui seria uma cutucadinha do pessoal que ensina o reino agora, o reino já. Tem grupos grandes no meio evangélico, não estou dizendo que eles estão em pecado, mas infelizmente aqui esse versículo para eles, ele dá mais razão para o reino futuro, que eu creio. Porque pegue o seu carro e sai andando aí por alguns bairros de Curitiba, de Pinhais. Como que chama lá em São Paulo aquele lugar do Cracolândia? Vai lá para Cracolândia, Deus está reinando. Olha para Cracolândia, Deus está reinando. Olha os governos do mundo, eles são todos tementes a Deus. Deus está reinando? Não está ainda sujeito. O reino virá. Nós ainda não vivemos no reino milenar, porque nada ainda está sujeito a Jesus Cristo e nem a nós, os salvos. Ainda não vemos Jesus literalmente glorificado no mundo. Jesus é glorificado no mundo? Não. O nome dele é maldito no mundo, muitas pessoas. Apenas vemos isso pelos olhos da fé e confiamos nas promessas de Deus. É a única promessa que você deve confiar, é a de Deus. As promessas dos homens não tem como confiar, mas a de Deus sim. Pela fé, Jesus já está reinando, mas nós sabemos que isso vai acontecer no futuro. Mas hoje ele não reina. Olhe para a sua vida, Jesus está reinando completamente na sua vida? Está. 1 João 9 diz: confessar nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Por que diz um versículo desse? Porque nós pecamos, né? Não está reinando. Ainda temos a velha natureza em nós. Temos duas naturezas ainda. Um dia só uma. Teremos. Então, irmãos, ainda Satanás está dominando nesse mundo. É claro, com certas limitações, né? Ou seja, não quer dizer que Deus perdeu o controle do mundo, não quer dizer que Satanás faz o que bem querer, ou que Satanás está acima de Deus, não. Em certo sentido, Satanás está debaixo da autoridade de Deus, né? Não existem certas limitações, mas é uma permissão do Senhor, é uma permissão dele. Então não é uma concorrência, não existe concorrência entre Satanás e Deus, porque é Deus que está permitindo. Não, eu estou permitindo você fazer isso, eu estou deixando você fazer isso. Também os incrédulos é quem estão governando esse mundo. Jesus sofreu na mão de ímpios, nós sofremos nas mãos deles também de Satanás.
Cada um de nós peca diariamente. Ainda temos a velha natureza e lutamos para sermos santos. E o último versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Então, ele está repetindo o versículo 6 lá, né? O Senhor Jesus precisou assumir a verdadeira humanidade real e completa para cumprir com o propósito de Deus para o ser humano. Porque Cristo, como homem, nunca pecou. Como homem que pecou em rebelião, né? Ele não fez isso. Cristo obedeceu a Deus 100%. Então, por causa da voluntariedade de Jesus Cristo ter sofrido a morte e vencido a morte, é que ele foi coroado de glória e com honra. Porque Jesus foi obediente à vontade do Pai, mesmo quando essa obediência significava ser torturado até a morte de cruz, é que ele foi glorificado pelo Pai. É muito difícil alguém desejar experimentar algo desagradável, desconfortável, sem nenhuma necessidade, ou sem o dever de passar por aquela situação. Eu não tenho o dever de passar por isso, então eu não quero. Vou escolher quem faz aqui isso. Ninguém, né? Ninguém procura, vai atrás, é um caça-sofrimentos. Não, a gente procura escapar dessas coisas. Mas como um dia como hoje, né? Chuvoso, friozinho, que a cama quer nos abraçar, a gente escolheu sair da cama cedo e vir da igreja. Então, na necessidade, cada um tem a liberdade de escolher para a sua vida. A morte não é algo normal para o ser humano. A morte é algo aterrorizante. É um sofrimento inexplicável. Uma dor quase que insuportável, que parece eterna para aqueles que ficam em relação ao seu ente querido que se foi. Mas o nosso Senhor foi voluntário em experimentá-la. Ele não foi forçado, ele não foi coagido, ele não foi ameaçado. Ele viu nossa necessidade de perdão e salvação e veio até nós. Os anjos não se reuniram lá, um complô contra Jesus e chamaram Jesus de Seró. O negócio é o seguinte, Jesus: você é obrigado a fazer isso, isso e isso. Não. Ele viu a nossa necessidade de perdão e salvação e escolheu de forma voluntária fazer o que ele fez, passar pela morte. Isso é maravilhoso. Não foi obrigado a nada. Ele viu a vontade do Pai, ele enxergou a vontade do Pai em nos salvar, e ele não foi egoísta. Ele obedeceu e se sujeitou ao furor, à raiva e à ignorância dos seres humanos. Ele não fez como Jonas, que fugiu, ou como cada um de nós, que provavelmente fugiria no lugar de Jonas. Então eu quero terminar com as palavras de Lei. Sua condescendência em ser feito por um breve período inferior aos anjos, ele está dizendo, Jesus Cristo, ele aceitou ser feito por um certo período, um breve período, inferior aos anjos por conta própria. Ninguém obrigou ele, ninguém coagiu ele, ninguém ameaçou ele, ninguém cerceou a liberdade de Jesus Cristo. Desencadeou uma sequência de eventos em que a humilhação e o rebaixamento foram o prelúdio necessário para a exaltação. Sua investidura de coroação com glória e esplendor sacerdotais fornece a garantia de que o poder do pecado e da morte foi anulado e que a humanidade ainda será conduzida à plena realização de sua glória pretendida, isso no futuro. Em Jesus, os ouvintes encontrarão a garantia de sua própria entrada no destino imperial pretendido por Deus para eles. Ou seja, Deus se importa